Então vamos embora, galera. Agora sim, nós entramos no último tema da aula. Último tema, porque tem um outro tema que é rapidinho. Vou explicar para vocês por que depois. Mas vamos lá então. Alterações cardiovasculares em relação ao quadro hemorrágico, tá? Bom, pessoal, neste tópico nós iremos tratar a respeito do choque, né? Então, o choque circulatório. O que é, né, esse choque circulatório, pessoal? O choque circulatório, pessoal, é um mecanismo que ocorre, né, após a redução exacerbada de fluxo sanguíneo de maneira generalizada para todos os tecidos, né? Então, o choque é uma situação patológica que ocorre no corpo após o momento em que o fluxo sanguíneo foi generalizadamente reduzido por todo o corpo. Tudo bem? E o que pode ser uma causa, né? As duas principais causas para o choque circulatório são a redução da capacidade cardíaca, né? Ou seja, por exemplo, o infarto cardíaco é uma importante causa de choque, já que se esse coração está infartado, está com diminuição de sua capacidade contráctil, né? Ele vai, consequentemente, diminuir o volume de ejeção sistólico, ele pode chegar a diminuir a sua frequência cardíaca, e tudo isso diminui o débito cardíaco, que, consequentemente, reduz o fluxo sanguíneo destinado para os tecidos, tá? E um outro grande motivo também é a redução do retorno venoso, né? Porque se menos sangue falta, menos sangue é bombeado. Se menos sangue é bombeado, menor o fluxo sanguíneo. E uma importante causa de redução do retorno venoso qual é? É justamente a redução do volume sanguíneo. Por isso que eu trouxe aqui para vocês que alterações cardiovasculares no quadro hemorrágico, porque a hemorragia causa hipovolemia. O que é hipovolemia? Hipovolemia. Hipovolemia, pessoal, é a redução de volume sanguíneo. E a redução de volume sanguíneo diminui o retorno venoso, gerando choque. Então, a hemorragia é uma das causas de choque, mas você pode ter choque também causado por conta de um infarto agudo no miocárdio, como nós já bem salientamos, tá bom? Então, vamos lá. Quando você tem um quadro de choque, pessoal, tá? Quando você tem um quadro de choque, porque todo aqui, ó, é em relação à hemorragia. Mas o objetivo deste capítulo do Guyton, né, que é o capítulo 24 do Guyton, nos próprios objetivos de estudo do nosso módulo, é entender essa tabela aqui, olha. E essa tabela aqui, ela não é restrita ao choque hemorrágico. Ela é uma tabela relacionada ao choque, tá? Mas eu quis trazer para vocês também, aqui, ó, são efeitos no débito cardíaco durante o choque normal, tá? Aqui o estágio de choque irreversível, tudo isso nós vamos compreender. Mas eu trouxe aqui para vocês em relação à hemorragia, porque é o que nós mais veremos na situação de emergencistas, né? Que teremos que lidar com aquela situação e a gente precisa saber se é algo reversível ou não reversível, que é nosso objetivo, tá? Então vamos lá. Deixa eu adicionar uma página aqui para a gente fazer anotações, tá? Beleza, então o choque circulatório, ele pode ser causado, circulatório, né? Ele pode ser causado por conta de quê? Causas. Então, causas cardiovasculares, cardíacas, né? Insuficiência cardíaca. Ou causa vascular, né? Diminuição do retorno venoso, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma insuficiência cardíaca, né? E aqui uma redução do retorno venoso. Tudo bem? Como exemplo. Tá bom. Esse choque, pessoal, ele possui estágios, tá? Ele é classificado em, então, estágios do choque. Quais são os estágios? Ó, o primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. São 3 os estágios do choque, tá? O primeiro estágio
é o estágio não progressivo. Ou seja, é um estágio compensado, né? Também pode ser chamado assim, estágio compensado. Se ele é compensado por alguma coisa e nós iremos falar o que compensa. Após esse estágio, o estágio progressivo do choque. Então, que os mecanismos compensatórios não conseguem mais compensar as alterações que estão ocorrendo, as alterações hemodinâmicas que estão ocorrendo, né? E o estágio irreversível, tá bom? Pessoal, esses estágios são fundamentais de vocês compreenderem, pois a partir dessa compreensão a gente consegue avançar no estudo do choque, tá? Então, pessoal, o estágio progressivo, né, o estágio não progressivo é aquele primeiro momento. É aquele primeiro momento em que o corpo começou a sofrer com a redução do fluxo sanguíneo. Isso está gerando alterações nutricionais, né, bem como alterações dinâmicas do comportamento do sistema cardiovascular propriamente dito. Mas ainda assim o corpo está tentando compensar e num primeiro momento ele consegue compensar, tá? Compensar de que forma? Olha, como vocês podem ver aqui nessa imagem, aqui, ó, se a gente for subdividir essa imagem, o que seria essa imagem? Esse é o primeiro momento, estágio não progressivo. Esse já seria o estágio progressivo e esse seria o estágio irreversível. Percebam que na pressão arterial e no débito cardíaco ocorre uma manutenção, né? Mesmo após 10% do sangue corporal ter sido removido. Então, esse primeiro estágio, olha, a pressão arterial e o débito cardíaco se mantém, tá? Esse é o estágio compensado, tá bom? E quais são os mecanismos que irão compensar, né, esse quadro? Aí eu já vou pedir para vocês realizarem as anotações, tá? Porque são vários mecanismos. Olha, um desses mecanismos é o mecanismo do reflexo barorreceptor, que nós mencionamos, tá? Então, vou ser gente boa com vocês, tá? Vou colocar aqui, ó. São mecanismos de feedback negativo, tá, pessoal? Como assim? No momento do choque compensado, o corpo vai gerar um feedback negativo. O que é um feedback negativo? Que visa alterar a situação que está em curso. Por exemplo, se a situação que está em curso, se você está diminuindo o volume sanguíneo, isso, por sua vez, geraria a redução da pressão arterial, geraria a redução do débito cardíaco. Mas o corpo compensa isso mantendo a pressão arterial e o débito cardíaco. Então, isso é um feedback negativo. É quando a pressão está querendo cair e você gera um feedback para evitar a queda da pressão. Então, é um mecanismo contrário ao que está acontecendo, certo? Quais mecanismos de feedback negativo são esses? É o reflexo barorreceptor, é a resposta isquêmica do sistema nervoso central, é o relaxamento reverso. Eu vou explicar cada um desses por estresse. É o sistema renina-angiotensina. É o aumento do ADH. É o aumento de noradrenalina e adrenalina. E o aumento da reabsorção de líquidos. Tá bom? Então, esses são os mecanismos que contribuem aqui para esse estágio compensado. Como assim? Olha, o reflexo barorreceptor, que foi o primeiro termo que eu trouxe aqui para vocês. O que o reflexo barorreceptor vai causar? Bom, se você tem uma redução do aporte sanguíneo, né, nesse paciente, se você está tendo uma redução do fluxo, que consequentemente gera uma redução da PA e do débito cardíaco, o barorreceptor, pessoal, ele vê a redução da pressão arterial, né? Ao ele perceber isso, ele gera sinais que estimularão o aumento da pressão arterial. Então, esse efeito do barorreceptor compensa,
Aí, se vocês não estão conseguindo compreender como o baroreceptor causa o aumento da pressão arterial, vocês voltam na aula de baroreceptor, tá? Resposta isquêmica do sistema nervoso central. Ao sistema nervoso central entrar em isquemia, ele gera uma resposta vasomotora que promoverá também o aumento da pressão arterial. Se vocês não estão compreendendo, isso aí está no finalzinho da aula de regulação da pressão arterial, tá? Mas só para a gente frisar essa resposta isquêmica, porque eu falei que ela é o último mecanismo, né? Um mecanismo de evasão mesmo, final, é a cartada final do corpo. Como que ele funciona? Se você está reduzindo o fluxo para o sistema nervoso central, você está reduzindo a quantidade de oxigênio que está indo para o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central não pode ficar sem oxigênio. O que ele faz? Ele gera uma ativação extremamente forte do sistema nervoso simpático que vai causar vasoconstrição, cardioaceleração, aumento da frequência cardíaca e aumento da força de contração. Tudo isso gera aumento da PA e tenta-se, com isso, também aumentar o fluxo sanguíneo, né? Aqui, o relaxamento reverso pós-estresse, né? Não há nos vasos o relaxamento por estresse, que eu falei para vocês. O vaso é estressado, primeiro ele contrai, depois ele relaxa. Nesse caso aqui do choque, há um mecanismo reverso, que ao invés desse vaso relaxar após o estresse, na realidade ele se contrai ainda mais, tá? E isso é gerado por conta de uma ativação simpática exacerbada, tá? Sistema renina-angiotensina, né? Que é o sistema das baixas pressões. Se está diminuindo o fluxo, está diminuindo a pressão, automaticamente esse sistema é ativado e gera um aumento da pressão, né? O aumento da secreção de hormônio antidiurético faz uma maior reabsorção de líquidos pelo rim e isso, por sua vez, aumenta a volemia, né? Na tentativa de corrigir a hipovolemia que ocorre aqui no choque, né? E ao você corrigir, ao você trazer mais líquido, né? Ao você aumentar o volume do plasma, você aumenta o retorno venoso, aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial, né? Aumento de noradrenalina e adrenalina, o que nós estamos falando é o sistema nervoso simpático atuante, gerando vasoconstrição, cardioaceleração, aumento da força cardíaca que contribui para o aumento da PA, né? E o aumento da reabsorção de líquidos também contribui aqui. Você reabsorve mais líquido dos rins, mais líquido vindo do intestino, né? E esse mais líquido vindo do espaço intersticial, né? Aumenta a permeabilidade da membrana do capilar, a reabsorção. Tudo isso contribui para quê? Para o aumento do retorno venoso. O que você quer é aumentar retorno venoso para corrigir a hipovolemia. E aí, pessoal, todos esses mecanismos irão funcionar concomitantemente ao mesmo tempo na tentativa de compensar, de corrigir esse estágio inicial do choque. Agora, se você tenta fazer isso, mas isso não ocorre, aí esse choque já entra no chamado estágio progressivo, que já é um estágio um tanto quanto mais grave do que o estágio não progressivo. Por quê? Porque a partir daqui, pessoal, você pode contar no relógio. A partir do momento que você entrou no progressivo, se você não tomar alguma precaução, você morre, tá? Por quê? O que o Guyton fala? No estágio não progressivo, pode ser que o próprio corpo consiga controlar o choque e reverta aquela situação de forma a evitar uma progressão, tá? Agora, quando esses mecanismos não são suficientes para conter o choque e o corpo entra no estágio progressivo, aí, pessoal, é somente com uma intervenção que você consegue conter o choque. Aí é que está o problema. Se você não intervir de maneira imediata, né, não dar a esse paciente uma reposição volêmica, dar uma adrenalina para conter a evolução desse choque, ele tende a evoluir, cronificar, tornar irreversível e aí pronto. A partir do momento que ele entra no estágio irreversível, não há o que possa ser feito para salvar a vida desse paciente. Não há. Se o choque entrar no estágio irreversível, o paciente irá morrer, obrigatoriamente. Diversos testes foram feitos com animais
os quais comprovaram isso. O Guyton, inclusive, traz uma tabela, né, demonstrando isso. Que os cachorros que chegaram no estágio irreversível, pessoal, infelizmente não tiveram volta. Foram feitos diversos tratamentos, reposição volêmica, adrenalina, né, para ampliar a volemia e o sistema cardiovascular, a função cardiovascular, mas não teve jeito. Por quê? Porque o dano causado pelo choque é muito intenso, certo? A isquemia gerada é muito intensa. Então você pensa, a isquemia no coração, pessoal, causa infarto. Infarto é uma região de área morta, né? Área que não funciona mais. Então o coração vai perdendo áreas de contratibilidade. Com isso ele vai se tornando mais dilatado, mais flácido, vai perdendo poder de contratibilidade. Ao mesmo tempo o cérebro isquêmico, ele vai necrosando, né? Ele vai se tornando disfuncional e não há como reverter isso. Depois que uma célula morre, você não consegue fazer ela viver de novo. Então, se uma área do cérebro morrer, acabou, não há o que possa ser feito. Se uma parte do coração morrer, acabou, não pode, não há o que possa ser feito, entende? E isso vai ocorrendo em todo o corpo. Então, se você chega em um estágio que o que restou desses órgãos não consiga manter a função vital do indivíduo, o indivíduo morre. Se você matou mais células do coração do que ele consegue sobreviver sem, já era. Não tem o que fazer, percebem? Então, esses são os estágios. Primeiro estágio, o corpo consegue muitas vezes até reverter sozinho. Progressivo, consegue reverter com intervenção externa. Irreversível, não consegue reverter. Morte certa. Vou colocar até aqui, ó. Morte inevitável. Tá bom? E o progressivo, portanto, pessoal, o que vai começar a ocorrer aqui para ele ser progressivo? No momento do choque progressivo, uma série de mecanismos também são ativados. Mas mecanismos de quê? Aqui já não são mecanismos compensatórios que tentam lutar contra o quadro. Aqui não. Aqui, pessoal, é uma série de mecanismos de feedback positivo que vão começar a ocorrer nesse corpo que só vão intensificando o choque desse paciente. Quais mecanismos são esses? Aí, por conta disso, né, nós chamamos esses mecanismos de feedback positivo, porque eles estão a favor do choque, tá? Eu vou colocar aqui, um asterísticozinho, para vocês lembrarem, que é o segundo tipo de choque, né? Que é o progressivo. E quais são, então, as alterações que vão ocorrer nesse paciente? Você vai ter um aumento acentuado da depressão cardíaca, né? Você vai ter que mais? Um aumento da insuficiência vasomotora gradativa. Você vai ter um bloqueio de vasos pequenos. Você vai ter o aumento da permeabilidade capilar. Você vai ter o aumento da liberação de toxinas. Você vai ter a depressão cardíaca sendo causada por endotoxinas na parede do coração. Você vai ter a deterioração celular generalizada. Você vai ter necrose tecidual. E, por fim, você vai ter acidose no choque, que aqui é o grande BO. Né? A tal da acidose metabólica. Beleza? Então, pessoal, todos esses mecanismos aqui são mecanismos de feedback positivo. E todos esses mecanismos aqui são mecanismos de... Não vou colocar de azul, né?
feedback positivo, aqui mecanismos de feedback negativo, né? Então, pessoal, todos esses mecanismos aqui são de feedback positivo, perdão. Olha, a depressão cardíaca, ela é causada por conta do que eu falei. Vai ocorrendo um aumento das áreas infartadas. Então, vai ocorrendo naturalmente uma depressão cardíaca por conta da disfunção desse miocárdio, né? Os vasos sanguíneos vão se tornando insuficientes, né? Eles vão se tornando irresponsivos ao sistema nervoso simpático. Não conseguem mais ampliar ainda mais a resistência periférica, não conseguem ampliar ainda mais o retorno venoso. Então, eles se tornam insuficientes, né? Ocorre o bloqueio de vasos periféricos, né? Por que ocorre o bloqueio? Tanto por conta de uma constrição exagerada, quanto também por conta de deslocamento de sangue coagulado que acaba obstruindo os vasos, tá? Aumento da permeabilidade capilar. Esses vasos sanguíneos, eles vão perdendo tanto a sua força, eles vão se tornando tão insuficientes que a permeabilidade deles vai aumentando. Com isso, o líquido extravasa do sangue para o espaço intersticial, diminuindo ainda mais o retorno venoso, né? Começa a ocorrer a liberação de toxinas por conta da grande quantidade de células mortas, né? E isso contribui ainda mais para novas mortes celulares. Inclusive, há estudos que evidenciam que durante o choque ocorre um grande ataque às células miocárdicas por endotoxinas bacterianas, né? Que ampliam ainda mais a depressão da função cardíaca. Além disso, nós temos aqui a deterioração celular generalizada. Como assim? Como eu falei para vocês, vai ocorrer morte celular. E essa morte celular, ela é causada por N motivos, tais como transporte através da membrana celular que vai estar deficiente, né? A atividade mitocondrial vai estar deficiente. Começa a ocorrer no interior dessas células o rompimento dos lisossomos, tá? Começa a ocorrer nessas células uma redução acentuada do seu metabolismo e tudo isso contribui para o estágio de morte celular, tá? Que gera a deterioração celular. A necrose tecidual é o principal aqui, né? Se você não tem oxigênio nutrindo o tecido, esse tecido isquemia e necrosa, não tem jeito, né? E a depressão do fluxo sanguíneo causada por conta do choque gera a isquemia que termina com a necrose. E a acidose, pessoal, por que isso ocorre? Olha, no coração, o principal metabólito utilizado pelo coração, a principal fonte de energia, melhor dizendo, são os ácidos graxos, né? São os lipídios. 70% do metabolismo cardíaco advém da degradação de lipídios, beleza? Apenas 25, 20, às vezes até 30% vem de carboidratos. Então, a principal fonte são os lipídios. Mas para degradar lipídio, pessoal, precisa de oxigênio. Então, quando o coração entra no estágio de choque, no qual o fluxo sanguíneo pelas artérias coronárias acaba reduzindo, reduz-se também a disponibilidade de oxigênio. Logo, torna-se inviável a metabolização dos lipídios. E aí esse coração começa a fazer a metabolização anaeróbica da glicose. É aí que o coração e outras células também fazem a mesma coisa, tá? A metabolização anaeróbica da glicose. E essa metabolização anaeróbica da glicose, pessoal, promove o acúmulo de ácido lático. Lembram lá de metabolismo? Quando você não tem o oxigênio, a via converge para a formação de ácido lático. E esse acúmulo de ácido lático no tecido cardíaco, nas células e em outros tecidos do corpo, promovem a acidose, né? A acidose lática. E a acidose lática, pessoal, ela é extremamente lesiva ao tecido, beleza? E aí esse ácido lático só vai acumulando, porque o oxigênio está diminuindo, né? E isso contribui ainda mais para a deterioração tecidual. Então, vocês percebem? A quantidade de mecanismos que atuam mecanismos que passam a atuar contribuindo progressivamente para uma maior deterioração do corpo. É por isso que se você não tomar uma medida, esses mecanismos só vão piorando, até que chega no estágio irreversível, tá bom? E aí, se esses mecanismos piorarem ao ponto de chegar no estágio irreversível,
a morte do nosso paciente se torna inevitável, tá bom? Então, pessoal, agora sim, nós conseguimos compreender essas imagens, né? Olha só, aqui você tem um paciente que, num primeiro momento, estava normal, teve um quadro hemorrágico. Olha só o que ocorre. Ocorre uma tentativa de compensação com o sistema renina-angiotensina, que vai tentar manter a pressão desse paciente. Essa é uma imagem retirada do Guyton durante a explicação do sistema renal, tá? Mas se aplica aqui também, ó. Ele teve a hemorragia, tá? E aí a ativação do sistema renina-angiotensina. E aí esse sistema renina-angiotensina conseguiu elevar a pressão desse paciente para níveis próximos ao normal. Veja, então é um mecanismo compensatório, é um mecanismo que ocorre aqui, na fase não progressiva, na fase compensada. E aí, ao você manter a pressão próxima ao normal, você tenta garantir um fluxo sanguíneo maior aos tecidos, né? Olha como que seria sem o sistema renina-angiotensina, né? A pressão arterial após a hemorragia pouco se aumentaria, demonstrando assim a grande importância do sistema renina-angiotensina para contenção da queda da pressão arterial durante o quadro hemorrágico, tá? E aí, nessa outra imagem aqui, nós temos outro exemplo, ó, que é o que eu falei para vocês. Você tem hemorragia, né? Ou seja, você tem uma hipovolemia, tem uma redução do volume sanguíneo, que não necessariamente é causado só por hemorragia, tá? Tem uma diminuição do fluxo sanguíneo. Isso vai causar o quê? Uma redução da pressão arterial. A partir desse momento, são criados mecanismos compensatórios para tentar compensar e tentar reverter esse quadro. Veja que os mecanismos compensatórios conseguem elevar a pressão até próximo do normal, até o normal, né? Porém, se esses mecanismos tentarem e não conseguirem reverter o quadro, eles se cansam. E ao eles se cansarem, ocorre a falha das respostas compensatórias, né? Ao ocorrer a falha da resposta compensatória, tanto por conta da exaustão, né, que eu falei, do cansaço desses mecanismos, então ocorre a exaustão dos mecanismos ou até mesmo ocorre a falha propriamente dita, eles até continuam atuantes. Porém, eles simplesmente não estão conseguindo surtir efeito porque os mecanismos de feedback positivos estão mais intensos, né? Porque desde aqui, olha, esses mecanismos já começam a ocorrer. Porém, os feedbacks negativos estão tão intensos que eles conseguem superar os de positivo. Porém, pode chegar um momento, pessoal, que os mecanismos de feedback positivo ultrapassem os de feedback negativo. Aí sim, aí a gente entra na falha das respostas compensatórias e entra nos mecanismos de feedback positivo. Porque os de feedback negativo, os compensatórios, não vão mais estar conseguindo suprir a falta que esse volume, que esse fluxo sanguíneo está causando. E aí, se não entrar com intervenção de fora, né, com intervenção médica, esse indivíduo vai morrer. Na falha, então, a pressão só vai caindo, até que você chega no quadro irreversível e esse paciente morre, tá? Então, olha lá, pessoal. Aqui eu trouxe uma outra tabelinha para você do que ocorre, né? No paciente, como eu falei, os baroreceptores diminuem sua atuação, né? Aqui, ó, baroreceptores diminuem sua atuação, frequência cardíaca aumenta, contratibilidade aumenta, débito cardíaco aumenta, a volume de sangue nas veias diminui, né? Porque você quer o aumento do retorno venoso, né? Resistência periférica total aumenta, né? Renina aumenta, angiotensina aumenta, aldosterona aumenta, epinefrina aumenta e o ADH aumenta. Tudo isso a gente mencionou aqui, né? Beleza. E aí nós entramos nesse quadro que nada mais é do que um resumo de tudo que nós já mencionamos. Olha, a hemorragia causa a redução da PA, que vai gerar um reflexo baroreceptor. Na realidade, você deixa de ter reflexo baroreceptor, né? Isso vai aumentar o fluxo simpático, né? Que por sua vez aumenta a frequência cardíaca, contratibilidade, débito cardíaco, aumenta a constrição das arteriolas, aumentando a resistência periférica total, aumenta a constrição de veias, aumentando o retorno venoso e diminuindo o volume presente no interior das veias. Além disso, a redução da PA ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que promove o aumento da angiotensina, que por sua vez aumenta a resistência periférica total. Ela também aumenta a secreção de aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio, que aumenta o volume sanguíneo. E, por fim, a redução da PA gera uma diminuição da pressão
no interior do capilar, então da pressão hidrostática capilar, olha, redução da pressão hidrostática capilar, isso por sua vez favorece a absorção de líquidos, né? O que favorece o aumento do volume sanguíneo, e tudo isso soma-se para voltar a pressão sanguínea de volta ao normal, de volta ao que era, né? E aí nós chegamos então no quadro. Esse quadro aqui, ó, pessoal, são os mecanismos de feedback positivo que eu já mencionei para vocês aqui. Beleza? São esses mecanismos aqui. Não tem nada de novo, prometo para vocês, tá? O que está dizendo esse quadro? Olha, a redução da pressão arterial vai gerar uma queda do fluxo cardíaco sistêmico. Essa queda do fluxo cardíaco sistêmico vai causar a diminuição da nutrição cardíaca, a redução da nutrição tecidual e a coagulação intravascular. Vamos entender o que isso vai causar? Isso vai causar uma diminuição da nutrição cerebral, diminuição da nutrição do sistema vascular e isquemia tecidual. Nada de novo, né? Nós já mencionamos isso. A diminuição da nutrição cerebral causa queda da atividade vasomotora. Isso favorece a dilatação vascular, o que favorece acúmulo de sangue nas veias. Ao mesmo tempo, a diminuição da nutrição do sistema vascular vai aumentar a permeabilidade capilar, que por sua vez diminui a quantidade de sangue dentro do sistema vascular, né? E a isquemia tecidual, né? A isquemia tecidual gera liberação de toxinas. Eita, a caneta parou de funcionar aqui. Ó, galera, só um instante, viu? Tô tentando corrigir aqui a caneta. Ixi, falhou mesmo a caneta, viu? Deixa eu mudar aqui. Então, vamos lá. Ó, a isquemia tecidual promove liberação de toxinas. A liberação de toxinas promove dilatação vascular, acúmulo de sangue nas veias, que por sua vez gera redução do retorno venoso. E a liberação de toxinas também aumenta a depressão cardíaca. Tudo isso, pessoal, nós explicamos no slide anterior, né? Nesse slide aqui, olha. Esse slide tem tudo isso, todos os mecanismos de feedback positivo, né? Por que ocorre a depressão cardíaca? Porque esse coração vai se tornando infartado. Por que ocorre a insuficiência vasomotora? Porque esses vasos vão se tornando insuficientes, eles vão se tornando mais dilatados cada vez mais por conta da insuficiência do sistema nervoso autônomo de regular a função desses vasos, né? Já que está ocorrendo uma isquemia cerebral. Bloqueio de vasos sanguíneos periféricos. Ocorre acúmulo de sangue, coagulação de sangue nos vasos e esse coágulo ele escoa para os vasos sanguíneos pequenos, né? Aumento da permeabilidade capilar. Olha, se você tem o aumento da pressão, a redução da pressão hidrostática capilar, né? Automaticamente você aumenta a permeabilidade. Por isso, mais sangue sai do tecido, né? E vai em direção a onde? Vai em direção ao tecido. Eu confundi as coisas aqui, perdão, galera. Se você está tendo muito sangue acumulando nos vasos sanguíneos, isso automaticamente aumenta a permeabilidade vascular. E as toxinas também aumentam a permeabilidade vascular, tá? Não confundir, ó, a reabsorção de líquidos, que ocorre como feedback negativo, com o aumento da permeabilidade capilar. O aumento na reabsorção de líquidos ocorre como um mecanismo compensatório, tá? Os vasos sanguíneos reabsorvem mais. Por quê? Porque a pressão hidrostática capilar está menor e isso favorece a reabsorção. Aqui já é o contrário, tá? Aqui no feedback positivo, você tem acúmulo de sangue, que favorece a saída de sangue do capilar para o espaço intersticial, e você tem também toxinas que favorecem o aumento da permeabilidade capilar. Outro fator é a liberação de toxinas que ocorre, que vai gerar aumento da depressão cardíaca, aumento da permeabilidade capilar,
tá? Redução do retorno venoso, depressão cardíaca por endotoxinas, né? Nós já falamos. Deterioração celular generalizada por conta das toxinas, por conta da dificuldade de metabolismo, né? Liberação de lisossomos, necrose tecidual por falta de oxigênio e isquemia e acidose lática por conta da metabolização anaeróbica da glicose que os tecidos passam a lançar mão. Fechou? Então, essa imagem aqui nada mais é do que aquela minha explicação. Minha explicação está muito mais completa. Isso aqui é só um resumo. Mas esse resumo quer mostrar o quê? Que tudo isso aqui vai corroborar com a diminuição do débito cardíaco. E cada vez mais o débito cardíaco vai se tornando inferior. E isso, por sua vez, vai diminuindo cada vez mais o volume circulante, né? O sangue vai ficando cada vez mais parado, cada vez mais retesado, né? Porque o coração não está conseguindo bombear eficazmente, né? Fechou, galera? Então, pessoal, quais que são os efeitos, né, do choque no débito cardíaco e na pressão arterial? O Guyton traz para nós que o efeito do choque no débito cardíaco é um efeito mais intenso do que na pressão arterial. Por quê? Porque os mecanismos compensatórios, eles vão manter principalmente a pressão arterial elevada, tá? Porém, esses mecanismos compensatórios, eles não conseguem nem sempre manter por muito tempo o débito cardíaco elevado. Olha, aqui você está tendo perda de sangue, né? Por um momento, os mecanismos compensatórios conseguem manter o débito cardíaco. Porém, chega um momento que esses mecanismos compensatórios não conseguem mais manter o débito cardíaco. Por quê? Porque além da perda de sangue, você começa a ter depressão da atividade cardíaca. E quando você tem depressão da atividade cardíaca, meu amigo, quando você tem infarto, isquemia do tecido cardíaco, não há mecanismo compensatório que consiga compensar, né? Então, por conta dessa depressão da atividade cardíaca, o débito cardíaco cai inevitavelmente. Agora, a pressão arterial não. Por quê? Porque você consegue mexer em vaso sanguíneo, né? Constrição de artérias, constrição de veias, beleza? E aí, isso, por sua vez, consegue manter a pressão arterial relativamente estável por um curto período de tempo também, né? Até mais ou menos 20% do volume sanguíneo. Após isso, nem mesmo os mecanismos compensatórios conseguem manter a pressão. E aí ocorre a queda mais acentuada da pressão, tá? E como vocês podem ver, a pressão arterial se mantém por mais tempo, né, compensada, diferente do débito cardíaco. E depois a pressão arterial ela sofre um novo platô, né? Ela sofre um outro estágio de estabilidade. E o porquê que isso ocorre? Isso ocorre, pessoal, olha onde que está. Na pressão arterial de mais ou menos... Perdão. Na pressão arterial, olha, de mais ou menos 50%. O que ativa aqui de maneira ávida e eficaz? O sistema de resposta à isquemia no sistema nervoso central. Lembram que eu falei para vocês que esse sistema é muito importante? Então, é a partir do momento que a pressão arterial atinge níveis de 50 milímetros de mercúrio, esse mecanismo ele é ativado e ele gera uma tensão, né, nos vasos sanguíneos, ele tem uma atuação tão intensa no sistema cardiovascular de forma geral, que mesmo você estando no estágio de 30% de perda de volume sanguíneo, até 40%, olha, ele consegue manter a pressão arterial estável para ela não cair ainda mais do que aquilo, de tão forte que é a atuação, pessoal. Nenhum outro mecanismo consegue agir da maneira tão intensa como a resposta isquêmica, resposta à isquemia no sistema nervoso central. Então, esse novo estágio de estabilidade é graças a essa resposta à isquemia no sistema nervoso central, tá? E aí, após essa última cartada, olha, nem a última cartada segurou mais a pressão arterial do débito cardíaco. Bom, aí, pessoal, nós entramos no estágio irreversível do choque. A partir daqui, olha, você pode fazer o que for que esse paciente não consegue mais voltar, tá bom? E aí, aqui a gente trouxe uma outra imagem para vocês. Essa imagem visa demonstrar o débito cardíaco
após a passagem de horas, né? Demonstrando o quanto que esse débito cardíaco vai se tornando ineficaz por conta da depressão da atividade cardíaca com o tempo decorrido de choque, né? Olha lá, o débito cardíaco se mantém, vamos supor, normal, né? No tempo zero do choque. Em 2 horas, ele já reduziu um pouco. Em 4 horas, ele já reduziu bastante, né? Em 5 horas, o débito cardíaco já está lá mínimo, já está nas últimas. Isso por quê? Por conta daqui, ó, dessa imagem, por conta dessa minha explicação aqui para vocês, ó. Por conta da depressão acentuada que ocorre no sistema cardiovascular, né? Olha lá, todos os fatores contribuem para a diminuição do débito cardíaco. Então, na medida em que o choque evolui, o débito cardíaco também diminui, tá bom? Então, essa imagem evidencia isso. A redução do débito cardíaco frente ao tempo decorrido de choque, ao tempo decorrido de diminuição do volume de fluxo sanguíneo para os tecidos, tá bom? Então, aqui evidencia que a pressão arterial se mantém controlada por mais tempo que o débito cardíaco, pois os efeitos compensatórios conseguem compensar melhor a pressão arterial, e aqui evidencia a redução do débito cardíaco com o decorrer do tempo, né? Com a passagem de horas após o quadro de choque, tá? E aí, pessoal, nós chegamos no choque irreversível que eu falei para vocês. E essa imagem evidencia bem. Olha lá. Você tem uma hemorragia. Essa hemorragia gera uma perda de volume sanguíneo significativa. Porém, esse estágio aqui, olha, é o estágio progressivo. Não é o estágio irreversível. Porém, a partir do momento em que você ultrapassa, pessoal, uma perda de... O Guyton traz que a partir de uma perda de 45%, o choque já é irreversível, tá? Então, a partir do momento que você ultrapassou aqui, ó, 45% de perda cardíaca, infelizmente, esse paciente vai entrar num quadro de choque irreversível. E aí, mesmo que ocorra a transfusão, veja lá, o paciente teve hemorragia, inicialmente teve um choque compensado, entrou no estágio progressivo, evoluiu com choque irreversível, ó, aqui é a resposta isquêmica do sistema nervoso central, mas ele já entrou no choque irreversível. E aí, nesse momento final do choque irreversível, foi feita uma transfusão, né? Ao ser realizada a transfusão, o débito cardíaco aumentou consideravelmente, mas veja, ele não se mantém por muito tempo, ele volta a cair de novo. Por quê? Porque mesmo você aumentando o volume circulatório, se o problema é a redução do volume circulatório causado por conta da hemorragia, que vai diminuir o fluxo sanguíneo, quando você faz a transfusão, automaticamente aumenta o volume circulatório, aumenta retorno venoso, aumenta o fluxo sanguíneo. Por que esse débito cardíaco volta a cair? Né? Por que o corpo não vê, pronto, estou salvo? Por quê, pessoal? A deterioração tecidual ela é inevitável. Então, após o momento que você entrou no choque irreversível, essa deterioração tecidual foi tão grande nos órgãos vitais, isto é, coração, cérebro, até mesmo pulmão, rins, né? A deterioração foi tão acentuada nesses órgãos que mesmo você elevando o volume sanguíneo para os níveis normais, o corpo não consegue mais sobreviver, porque a quantidade de órgão funcional que sobrou, né, é muito pequena. E esse órgão ele não consegue mais manter a capacidade vital, né, a estabilidade da vida. Ele não tem mais esse poder, porque ele está muito reduzido por conta dessa deterioração tecidual gerada por conta do choque, entendeu? Então aqui, mesmo com a transfusão sanguínea, já era. Infelizmente, não há mais nada que possa ser feito por esse indivíduo. Então, estágios do choque: compensado, não progressivo, ele pode reverter o choque. Não conseguiu, se tornou insuficiente, os mecanismos compensatórios, entramos no estágio progressivo. No estágio progressivo, se houver uma medida emergencial, tal como reposição volêmica, infusão de adrenalina, esse paciente pode voltar
pode voltar à vida não, porque ele ainda não morreu, né? Mas ele pode estabilizar e não ter outros problemas. Agora, se você não toma nenhuma medida e esse estágio progressivo evolui para o choque irreversível, aí nem mesmo uma transfusão que retome o volume circulatório normal pode salvar esse indivíduo. É um estágio de morte inevitável, tá bom? Por quê? Porque a deterioração tecidual foi tão intensa que não há mais tecido capaz de suportar a vida, mesmo com volume circulatório normal. Tudo bem? Então, pessoal, isso é o choque, tá? Aqui nós abordamos o choque não hemorrágico e o choque hemorrágico, tá? Mas aí vocês já estão cientes dos dois. A diferença é que o não hemorrágico ele é causado por conta de uma incapacidade cardíaca, né? Por conta de um infarto, por exemplo, que esse paciente teve, graças a uma obstrução em uma artéria coronária promovida por conta de uma placa de ateroma, né? Que é uma placa de gordura. E aí o coração diminui sua atividade, mais sangue fica retesado e os mesmos efeitos ocorrem que a gente falou, né? Porque a diminuição do fluxo sanguíneo é uma consequência direta da diminuição do débito cardíaco, né? Então, se o coração está infartado, ele diminui o débito cardíaco, diminui o fluxo sanguíneo. E o choque hemorrágico, a diferença dele é que você vai ter sangue saindo do corpo. Então, isso diminui ainda mais o fluxo sanguíneo, né? Porque você vai ter sangue saindo do seu corpo. E aí, os mecanismos compensatórios têm que ser muito mais ágeis para conseguir conter essa evolução, tá bom? Então, a aula de choque é esta, pessoal. E agora nós vamos passar para o último momento da aula que eu falei com vocês, né? Que é o mecanismo de ação dos antihipertensivos. Pessoal, por que eu falei para vocês que a última parte da aula seria a parte de choque? Pelo seguinte, essa aula de medicamentos para hipertensão, eu vou fazer uma aula à parte, tá? Ela vai ser a última aula que eu vou gravar. E por quê? Porque eu entendo que para vocês compreenderem o mecanismo de ação detalhado, vocês precisam passar pelo sistema, por todos os sistemas, né? Então, sistema nervoso autônomo, cardiovascular, renal, pulmonar e endócrino. Principalmente esses três que eu falei, que é autônomo, cardiovascular e renal, que é o que nos importa principalmente. E nós ainda não vimos, né, o sistema renal. Então, por exemplo, os diuréticos que eu trouxe aqui para vocês, olha, vocês não vão conseguir compreender o mecanismo de ação ainda. Vocês precisam passar pelo Pre3 para conseguir compreender. Então, nessa aula aqui de hoje, eu vou falar brevemente, mas se o tutor de vocês já estiver cobrando esses fármacos, aí o que eu aconselho a vocês? Eu aconselho a vocês a assistir a aula completa sobre todas as drogas que vocês precisarão saber. E aí vocês vão não vão ficar chateados por não estarem compreendendo as drogas relacionadas ao sistema renal, tá? Mas, de toda forma, vocês já vão para a tutoria com essa aula também estudada, tá? Mas eu entendo que o ideal mesmo é vocês verem depois. Agora, se o tutor estiver cobrando para vocês verem agora, então vocês vão parar esse vídeo aqui, vão lá assistir a aula sobre medicamentos e vão craques para a tutoria, porque essa aula sobre medicamentos vocês vão adorar, tá bom? Mas vamos lá, aqui eu vou dar uma passada rápida, só uma pincelada. Então, pessoal, os diuréticos. O que os diuréticos fazem? Aumentam a diurese. Você está pensando aqui em que todos esses medicamentos são antihipertensivos. Então, você quer reduzir a pressão arterial, correto? Ao você utilizar um diurético, você aumenta a diurese. Se você aumenta a diurese, você aumenta o débito renal, você diminui o volume sanguíneo. Diminuindo o volume sanguíneo, você diminui o retorno venoso. Diminuindo o retorno venoso, você diminui o débito cardíaco. Diminuindo o débito cardíaco, você diminui a pressão arterial. Então, os diuréticos são uma ótima classe terapêutica para usar contra a hipertensão, tá bom? Inibidores adrenérgicos, pessoal. O sistema nervoso simpático causa cardioaceleração, vasoconstrição. Ambos os fatores aumentam a pressão arterial. Se você inibe esses fatores, automaticamente você diminui a pressão arterial. Então, inibidores adrenérgicos são ótimos medicamentos também para
utilização contra a hipertensão. Vasodilatadores diretos, pessoal, que vão lá no vaso sanguíneo e promovem o quê? A vasodilatação, através de mecanismos próprios. Se você tem vasodilatação, diminui resistência periférica total, automaticamente você também reduz pressão arterial. Bloqueadores dos canais de cálcio. Olha, se você bloqueia os canais de cálcio, o que vai ocorrer? Você vai ter ou a ausência de despolarizações eficazes ou uma retenção maior de cálcio. Conseguem perceber? O principal efeito vai ser a não despolarização eficaz. Se você deixa de despolarizar eficazmente o seu miocárdio, o seu ventrículo, automaticamente o que você começa a ocorrer? Você começa a ter uma diminuição da frequência cardíaca. Se você diminui a frequência cardíaca, pessoal, você reduz também a pressão arterial, né? Inibidores da ECA, enzima conversora de angiotensina, né? Esses aqui são chamados de IECA, que são os inibidores da ECA. Se você inibe a enzima conversora de angiotensina, você não forma a angiotensina 2. A angiotensina 2, ela age aumentando a pressão arterial. Então, se você não tem angiotensina 2, você não aumenta a pressão arterial e isso contribui para a redução da pressão arterial. E, por fim, os bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina 2. A angiotensina 2, pessoal, ela se liga a esses receptores para fazer os seus efeitos. Então, os efeitos vasoconstritores promovidos pela angiotensina 2 se dão através da sua ligação com os receptores AT1. Esses bloqueadores esses canais, são canais que promovem a passagem de íons e esses íons promovem, então, a despolarização celular e os efeitos celulares, né? Então, esses receptores AT1, eles também possuem proteínas G à sua membrana, né? É um receptor do tipo acoplado à proteína G. E ao a angiotensina se ligar a ele, essa proteína G ativa e essa proteína G ativa promove o efeito vasoconstritor, tá? Ao você bloquear a ligação da angiotensina ao seu receptor, você impede que essa proteína G seja ativa e sem a proteína G ser ativa, ela não promove o efeito vasoconstritor. Logo, você contribui para a redução da vasoconstrição, redução da resistência periférica total, automaticamente redução da pressão arterial. Fechou? Então, esse é um mega ultra power resumo dos mecanismos antihipertensivos, tá? E aqui está o nome de cada um que nós iremos trabalhar na outra aula que eu mencionei para vocês, tá? Mas eu não especifiquei as características particulares de cada um deles, porque cada um deles tem uma característica particular. Esses aqui, ó, cada um deles age em uma parte do rim. Esses aqui, ó, cada um deles se liga a um receptor alfa e beta específico, beleza? E assim sucessivamente. Então, caso essas informações detalhadas sejam precisas nesse momento, terminem essa aula e se dirijam para a aula de medicamentos. Fechou? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da nossa aula. Caso não tenham compreendido, voltem, reassistam, tá bom? Mas tenho certeza que vocês terão muito sucesso na sessão tutorial. Aquele abraço, sucesso nos estudos e estamos juntos. Valeu!